Fala, vestibulandos de todo o Brasil. Eu sei que não é fácil essa vida de vestibulando, mas o Explicaê deixa tudo mais fácil, minha vida, porque nós do time Explicaê resolvemos de forma detalhada as questões que já caíram no Enem. Para quê? Para você assistir, aprender e perceber que o Enem não tem nada de bicho sete cabeças. E aqui tá quem? Aqui está o professor Jurubeba, o papito da história. Vamos analisar uma questão aqui da competência, ó, vestibulando, ó, da competência 3. A competência 3, vestibulando, vai exigir o que de você? Vai exigir que você tenha a capacidade de compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais. Das instituições sociais, políticas, econômicas, e você vai ter que ter essa competência de relacionar, associar aos diferentes grupos e conflitos e movimentos sociais. Então, vestibulando, ela vai exigir que você tenha essa habilidade aqui, essa questão aí. A habilidade 11, que vai falar o que a habilidade 11? Vai exigir que você tenha que identificar. Então, ó, você vai ter que identificar, ó, registros e práticas de grupos sociais, de diversos grupos sociais, grupos religiosos, grupos sociais. Vamos lá para essa questão. Essa questão, vestibulando, é uma questão de qual conteúdo? Eu lhe trouxe a competência e a habilidade, mas ela vai ser desse conteúdo aqui, ó. O conteúdo que essa questão vai exigir de você é o conteúdo de reforma protestante. Não é um assunto que é recorrente no Enem, reforma protestante. Não é recorrente no Enem. Mas sempre depois de 2, 3 anos, sempre cai. Então, protestante. Eita, que quase que acaba aqui o papel. Então, vamos aqui ler o enunciado para ver se a gente consegue aqui já ter alguma ideia do que o texto vai trazer. A nova abordagem sobre a prática indicada no texto. Eita, a gente não teve nada. Que prática indicada? Fundamentava-se em quê? Então, vamos lá. Reforma protestante. Então, vamos rapidinho. A reforma protestante foi o quê? Foi quando membros da própria Igreja Católica, eles perceberam atos que a igreja fazia totalmente errado. Então, que atos eram esses? Eles, então, ó, vão naquela época fazer uma reforma protestante devido à venda, anote, vestibulando, anote, venda de simonia. Simonia, nesse caso, era a venda de relíquias sagradas. Olha o principal motivo de haver a reforma protestante. A venda de indulgências. Indulgências, Jurubeba, o que era indulgências? A venda do perdão do pecado. Indulgências. Então, naquela época, quando você cometia um pecado, você ia até a igreja vendia um pedaço de papel, onde dizia que ali estava seu perdão. Olha que absurdo. E outra causa que vai levar à reforma protestante é o que, vestibulando? É, nesse caso aqui, vestibulando, a corrupção que existia dentro da igreja. Corrupção pesada. Então, vestibulando, devido a esses fatores, ocorre a reforma protestante. Aí vamos lá, só um pouquinho mais. O que é que o professor tem que saber aqui mais? Você tem que saber que na Alemanha foi feita a reforma luterana. Luterana. Por que luterana? Porque ela foi feita pelo padre Martinho Lutero. Martinho Lutero. O que mais, vestibulando, aqui para poder você relembrar? Que na Suíça houve a reforma o quê? Calvinista. Por que é chamada de calvinista? Devido, nesse caso, que foi feita pelo padre João Calvino. Pois bem, vestibulando. O que mais tem que saber? Você tem que saber que na Inglaterra
foi feita a reforma anglicana na Inglaterra. E aí essa reforma anglicana foi feita pelo rei. Então, olha, anglicana. Pois bem, vestibulando. E aí, só rapidinho, que é o que a questão ela quer, exige de você, vestibulando, praticamente eu vou lhe dar a resposta. A reforma vai existir, nesse caso aqui, características. Então, quais são as características dessa nova religião? E uma dessas características em comum, uma dessas características é que eles não vão adorar a imagens. Então, não adoração a imagens. Então, naquela época, eles vão condenar a adoração das imagens, coisa que a Igreja Católica até hoje defende a adoração de imagens. Adoração, nesse caso, de relíquias sagradas, né? De relíquias, não adoração de imagens, não adoração a relíquias sagradas. Agora, olha, justamente por que eles vão defender a não adoração? Justamente porque a igreja ganhava muito dinheiro com essas relíquias sagradas. Então agora eles defendem a não adoração a relíquias sagradas. Eles vão traduzir a Bíblia para a língua vulgar, relíquias sagradas. Então, vestibulando, a partir desse contexto aqui, olha que bonito, olha. Ah, minha vida, printa aí essa tela para depois você anotar no seu caderno. Você tem o que aqui, ó? No início do século XVI, que é justamente quando ocorre a Reforma Protestante, é século XVI, certo? Deixa eu ver, vamos botar aqui. Então, ó, ocorreu justamente no século XVI, As relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas. Essas relíquias sagradas poderiam ser santos, crucifixos, sacralizando altares de igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade em relação ao papel que haviam desempenhado havia mais de 1000 anos no continente. O que são esses 1000 anos? Na Idade Média. Durante toda a Idade Média durou 10 séculos. Mas, ó a mudança do texto, mas em meados daquele século, que século? O 16, ou seja, mais ou menos 1550, essa situação tinha se transformado. O que foi que aconteceu? O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores. Que reformadores protestantes? Lutero, na Alemanha, Calvino, na Suíça, o rei Henrique VIII, na Inglaterra, que pregava uma igreja invisível, ou seja, não é preciso, o que é que eles disseram? Que não era preciso você adorar a santos, a relíquias sagradas, para poder ter a sua bênção. Então, vestibulandos, nós vamos ir agora para onde? Vamos agora ler os itens, olha lá. A nova abordagem sobre a prática indicada. Que prática indicada? A não adoração a relíquias sagradas, olha. O culto a relíquias sagradas foi fortemente repudiado. Aqui, minha vida, olha. Que prática? Essa prática. Fundamentava-se no abandono de objetos mediadores. Vamos deixar aqui, vírgula. Instituição do ascetismo monástico. Eita, vestibulando, chegou a hora. Olhe que situação, vestibulando, difícil essa daqui. Por que é difícil isso aqui, vestibulando? Porque eu quero saber se lá na hora da prova você vai saber o que é um ascetismo monástico. Veja, a palavra instituição é implantar. Ascetismo significa o seguinte, é uma doutrina religiosa. O ascetismo é justamente uma doutrina religiosa que considera a disciplina e o autocontrole imprescindíveis para alcançar Deus. Em algum momento, esse texto aqui trouxe essa concepção de doutrina religiosa para se alcançar a Deus e a verdade. E tem essa palavra, na verdade, você poderia até ascetismo, doutrina religiosa, tá? Mas monástico é que está errado. Monástico é você ter um Deus só, mas lembre-se que a igreja,
E esses reformadores também defendiam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade. E aqui está dizendo monástico. Então está errado devido à palavra monástico. Porque tanto os reformadores quanto a igreja até hoje defendem a Santíssima Trindade. C. Desprezo do proselitismo religioso. Meu Deus do céu. E aí, o que vai ser proselitismo? Que palavra é essa, meu professor? Olha, proselitismo é o empenho de converter pessoas. O pessoal sabia que aqui vai ter um empenho de converter pessoas, de as pessoas serem agora de quê? Das religiões agora protestantes. Quem são as religiões protestantes hoje em dia? As religiões evangélicas. Então, o que está errado aqui é esse verbo, desprezo, não é desprezo. Vai haver esse proselitismo religioso. Vamos substituir a palavra proselitismo? Vai haver esse empenho de Martinho Lutero aqui, ó. Martinho Lutero, eita, eu fiz errado aqui, ó. Martinho Lutero, de João Calvino. Vai haver a intenção deles quererem se empenhar para converter pessoas para a religião deles agora. Então, a palavra errada que está aqui é desprezo. Revalorização dos ritos sacramentais, está errado. Uma nova valorização dos ritos sacramentais, não. Ele não quer revalorizar, ele quer justamente acabar. Eles acabaram. Inclusive, repudiavam quem, naquela época, adorava as relíquias sagradas. Consagração de preceitos populares. A letra está horrível. Preceitos populares. Onde é que tem preceitos populares aqui? É baseado na religião. Então, está falando sobre o quê? Abandono de objetos mediadores. Porque naquela época as pessoas pensavam, por exemplo, que objeto, Jurubeba, seria esse? Que objeto? Santos. Então as pessoas da Igreja Católica daquela época e até hoje pensam que o santo é um mediador entre ele e a Jesus Cristo. Por isso que eles se ajoelham diante de um santo para fazer um pedido, uma cura, um milagre. Só que agora esses reformadores disseram que não é preciso mais fazer essa prática. Não é preciso mais. Vão até repudiar essa prática. Então, vestibulandos, a resposta correta é a letra A. Ei, vestibulando, gostou aqui, ó? Eu espero que você tenha gostado tanto da explicação dessa questão, que você vai deixar aí um joinha. Vai deixar um joinha para a Papita aqui ficar alegre. Aquele abraço. E não se esqueça de se inscrever na nossa plataforma.